Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico nessa sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre Filipe, o evangelista pessoal. Essa é a nossa temática, Filipe, o evangelista pessoal. O texto áureo está em Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 9. Você pode acompanhar aí. A leitura diz assim: Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Que o Eterno nos guie, nos direcione nessa lição, que o Eterno abra as nossas faculdades mentais para que possamos compreender e entender a, a maravilhosa mensagem de Deus, que possamos compreender o quão importante é a obra de evangelização. Os textos inspirativos bíblico Evangelho segundo João, capítulo 1, 43 a 51, diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A temática, então, Filipe, o evangelista pessoal. O Novo Testamento, ele se refere, faz referência, melhor dizendo, a dois Filipe. Um era apóstolo, outro era diácono. A respeito do Filipe diácono, nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos a referência a respeito de Filipe diácono. Nesta lição, nós vamos falar do Filipe, nós vamos estudar a respeito do Filipe apóstolo. E ele não é tão conhecido assim, mas ele tem assim uma questão evangelística muito, uma questão evangelista muito especial. Sem dúvida, isto é uma necessidade muito importante assim na obra missionária que procuramos estar realizando. Os meios de comunicação em massa, como rádio, televisão, as redes sociais, são importantes. Sim, são muito importantes a questão da evangelização, mas isso nunca irá substituir este contato pessoal, nunca irá substituir essa questão de contato pessoal mesmo, que queremos levar as almas a Jesus Cristo. Nós vamos ver na lição de hoje algumas características de Filipe, o evangelista pessoal. Vejamos assim o primeiro tópico se tratando de uma das características de Filipe. Ele queria conhecer profundamente o seu Deus. O texto que lemos lá o texto de
João capítulo 14, versículo 8 a 10, você vai ver essa referência, você vai estar vendo, não vou estar fazendo todas essas leituras, eu sempre digo isso, mas você acompanha aí, acompanha na sua casa quando você estiver assistindo este vídeo. É quando Jesus faz esse questionamento a Felipe. Veja só, Felipe ele queria conhecer profundamente o Deus a quem ele estava servindo. E ele vai até Jesus e disse: mostra-nos o Pai. Suas palavras estavam ali querendo descobrir que ele era um homem que ansiava de forma muito especial em conhecer o Pai. Lamentavelmente, naquela época, né, ele ainda não havia descoberto essa relação existente entre o pai e o filho. Ele não tinha essa, não conseguia fazer essa relação que o pai está ligado no filho. E então ele faz essa pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Condições que exige do evangelista. Vejamos. Vimos assim que Felipe, ele era um apóstolo caracterizado por um desejo especial de servir Jesus, de estar com Jesus, de servi-lo. Certamente ele acreditava que conhecendo melhor o Pai, ele estaria servindo melhor o Pai. Havia uma verdade no pensamento de Felipe, porque à medida que nós estamos trabalhando para Deus, que nós estamos realizando a obra de Deus, nós precisamos conhecer primeiramente o Senhor desta causa, o Senhor desta obra. É necessário haver esse conhecimento. Todo poder, toda inspiração para servir assim na obra do Senhor vem do próprio Deus, não é nas nossas próprias forças. Quando Cristo, assim, ele usa a figura da videira para trazer, para explicar ali o relacionamento que deve haver entre Cristo e o discípulo, ele afirma: quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem o poder de Deus em nossa vida, nós não podemos fazer nada, nós não podemos realizar a obra para o reino de Deus, nós precisamos desse poder. E esse poder se encontra na relação pessoal com o Pai. Veja bem, queridos, então, uma condição que se exige é esse conhecimento, essa aproximação do Senhor da causa. Nós precisamos conhecer o Senhor da obra pelo qual nós realizamos. Jesus revela o Pai. O que Felipe ele ainda não havia compreendido é que em Jesus ele já conhecia o Pai, porque há essa ligação entre o Pai e o Filho, pois ele vivia ali diariamente ao lado de Jesus e então ele já conhecia, de certa forma, o Pai. Mas veja bem, queridos, como nós seres humanos, nós queremos as coisas visíveis, não é mesmo? Nós queremos aquilo que é visto, aquilo que a nossa forma humana, natural, ela contempla. Então, naquela época, Felipe, ele queria conhecer o pai. Olha, se tu és o filho, eu quero ver o pai. Não sabia essa relação que havia entre o pai e o filho. A pergunta então Jesus ele faz uma pergunta a Felipe: olha, Felipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tendes conhecido. João capítulo 14, versículo 9, parte A. A pergunta de Cristo interessa a todos que professam o nome do Senhor, interessa a todos que realizam a obra do Senhor. Olha, eu estou há tanto tempo com vocês ainda não conhecem, não sabem, não me tendes conhecido.
veja só, se nós conhecemos a Cristo, nós também conhecemos o Pai. Isso é notório. Haja crentes que vivem trabalhando no reino de Deus há tanto tempo sem que ainda conhece o Pai, porque não tem essa relação, essa questão de relação, de reconhecimento desse Pai. Tem o Senhor nos revelou há pouco tempo uma mensagem sobre identidade a respeito do Pai. Quem nós somos diante desse Deus verdadeiro, a respeito da identidade? Depois você confira aí essa mensagem, está aí disponível no nosso canal. Então, tem pessoas que trabalha, que está ali na obra, mas não conhece, porque não tem uma relação com o Pai. Não conseguiram, melhor dizendo, desenvolver um relacionamento com o Pai. Para que alguém seja um fiel trabalhador, servindo a Cristo, é indispensável que conheça o Filho, ok? E que também conheça o Pai. É necessário conhecê-los. Filipe conheceu o Filho porque diariamente ele estava com Jesus. O único meio a fim de mantermos nossa comunhão com Jesus, seguindo o caminho, é seguindo o caminho da oração. Por quê? Nós nos relacionamos a partir com o Pai, com o Filho, a partir da oração, a partir desse diálogo. A oração nada mais é do que um processo de diálogo. Assim como nós precisamos dialogar, ter um processo de comunicação, de diálogo com a nossa família, com os nossos amigos, e à medida que você mais se relaciona, mais conversa, mais há diálogo, o que ocorre? Há uma aproximação, há uma identificação, há proximidade, e você começa a conhecer detalhes daquela pessoa, começa a ser íntimo aquela pessoa. Então, o único meio de nós mantermos essa comunhão com Jesus é seguindo esse processo, é mantendo esse processo. O caminho é a oração, é o diálogo com o Filho, é o diálogo com o Pai. Assim com ele, cada dia nós vamos recebendo as instruções para o serviço que nós estamos executando. A palavra do Pai, a palavra revela o Pai. No versículo 10, Jesus diz assim: as palavras que vos digo são, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Filipe, ele podia, assim, constantemente ouvir o Senhor falando consigo, porque ele dava... ele ouvia ele falando consigo, porque ele dava tempo para Deus. Isso foi um fator muito importante no ministério de Filipe. E também isso deve ser um modelo para nós, hoje, que queremos realizar a obra do Senhor, fazer. Para cada um de nós, isso é um fator importante. Não só falar, mas ter aquele tempo para ouvir o Pai, para ouvir o que Ele tem para nos dizer, o que Ele tem para nos falar. Aquele processo de meditar, de ficar quietinho, de solicitude. Ter esse processo para ouvir o Pai. Também nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que você abre, hoje eu estou usando a Bíblia Viva. Então você abre a palavra e o que ocorre? Você tem um Pai falando com você, você tem Ele revelando, porque isso aqui é revelação divina para as nossas vidas.
também nós temos esse mecanismo, esse intermédio dela que nós podemos conhecer o Pai Celeste. E por isso, cada dia, todos os dias, nós precisamos ler este livro. Todos os dias nós precisamos ler a palavra de Deus. Em cada versículo da palavra de Deus está assim revelada a vontade do Pai para as nossas vidas. Isso é palavra de Deus, isso não tem como ir contra isso. Então, um processo é você falar com o Pai, ficar em solicitude, ouvindo o Pai, e você também abrir a palavra, ler e ter o Pai falando com você. Testemunho pessoal, segundo tópico, chamado por Jesus. Filipe foi um dos primeiros discípulos que o Senhor Jesus assim o chamou. A ele nem foi perguntado se ele, Filipe, você quer me seguir? O que você acha de me seguir? A palavra foi segue-me. Às vezes a chamada de Jesus pode ser muito simples. Isso é, assim, contendo apenas um convite ou apenas uma ordem. E nós precisamos, Pai, estou disponível, eu estou pronto para te seguir, para te servir. Nós precisamos estar dispostos a seguir o Mestre. E muitas vezes, assim, então, a chamada de Jesus é simples, ou é uma ordem, siga-me, Felipe, siga-me, ou é uma chamada, mas muitas vezes usa o, mas nem sempre é assim. A Felipe ele disse apenas segue. Então, é claro que o Senhor pode valer-se desse expediente. De que forma? Olha só, hoje, infelizmente, lamentavelmente, o que as pessoas esperam? Os cristãos que se convertem, os crentes, o que eles esperam? Ah, eles esperam ter um sonho, um sonho onde aparecem os anjos chamando ele para que possa servir Jesus. Ou então espera uma grande profecia. Chega o profeta, eis que te digo que você vai ser um evangelista. Eis que te digo que você vai ser um pregador da palavra de Deus. Veja só, e, lamentavelmente, alguns ficam nessa expectativa que seja assim, mas quando a ordem, o ide do Senhor, é para todo aquele que, a questão da evangelização, é para todo aquele que recebeu Jesus e você precisa transmitir a outrem de uma forma que você recebeu de graça, passa de graça para o outro. Então, é algo muito simples, esse convite de Jesus, que é um convite ou pode ser uma ordem, mas veja só, é para todo aquele que recebeu a Cristo, que está ali. Claro, eu preciso abrir um parêntese aqui. Tem alguns que têm uma chamada específica, para um chamado específico, seja ele pastoral, um chamado para uma obra missionária, mas a questão de pregar o evangelho, você não precisa ter títulos para pregar o evangelho a ninguém. A resposta à evangelização. A Bíblia não esclarece que Felipe tinha dado qualquer resposta a Jesus. Isto é o seu convite. Podemos inferir que a resposta de Felipe foi o próprio serviço. Siga-me, ele já foi seguindo e servindo, e ele já vira para Natanael e diz: olha, eu encontrei aquele que Moisés revelou, aquele que Moisés mencionou na lei, aquele que os profetas também mencionaram. Então, e já começou evangelizando. Vamos, Natanael, me acompanha, que eu estou indo seguir o mestre.
é dessa forma. Nós não precisamos ter título algum. Eu não sou pastor, não sou missionário, eu não sou um evangelista, não recebi essa imposição de mão, não sou um diácono. Não, não funciona dessa forma. Esta atitude de Filipe traz um significado muito importante a quem quer realizar a obra de Deus, que precisa ser o quê? Você precisa ser disposto disposto a fazer a obra do Senhor, está disposto, a verdade é essa. Não estou invalidando aqui, por favor, irmãos, porque muitos confundem muito, às vezes um parentezinho que deixa sem mencionar e depois é criado um problemão. Não estamos dizendo que não existe uma chamada específica para alguns, existe uma chamada específica. Há um processo de preparação, não estou dizendo que não precisa de um processo de transformação. Eu mesmo, quando eu me converti, queridos, olha, eu li a Bíblia, lia, e eu só falava de Jesus, falava da Bíblia na escola, no trabalho, com os vizinhos. Então, é algo muito natural. Então, assim, eu não tinha título, não tinha nada, e eu só falava de Jesus. Um dia um colega meu disse assim, um colega de sala de aula, ele disse assim, mas agora você só fala nesse Jesus, porque Jesus estava dentro de mim, está, graças a Deus por isso, e isso me impulsionava. É aquilo, a boca fala do coração, do que o coração está cheio. Se seu coração está cheio de Deus, seu coração está cheio, com vontade de fazer a obra de Deus, é isso que você vai fazer. Sem se preocupar com, estão me barrando, estão me podando, não posso, olha, é tão grande, tem o bairro, tem seu bairro, a vizinhança e tudo mais, e de tantos mecanismos que você pode, assim, utilizar. Um método eficiente. Falamos muitas vezes sobre diferentes métodos para evangelização, não é isso? Métodos para um processo de evangelismo, técnicas para evangelizar. Não é bem assim? A técnica atual, ela oferece muitas opções, assim, para alcançarmos êxito neste trabalho, sem dúvida. Todas essas opções têm valor, todos esses métodos têm o seu valor, mas isso jamais, nenhuma técnica, nenhum método, assim, vai substituir esse método utilizado por Filipe. Vem e vê. A verdade é essa. Vem e vê. Devemos imitar Felipe neste método particular, convidando as pessoas a terem uma experiência. Olha, eu tive essa experiência, eu conheci aquele que a lei revela, que Moisés revelou que iria vir, que os profetas revelaram. Vem ver, conhece, só de eu falar não vai adiantar. Venha ter você também essa experiência pessoal com o mestre, até porque é um processo de experiência com Cristo, é pessoal. Às vezes a pessoa fica num processo de fala, mas o outro ele precisa ter a sua experiência pessoal para que possa compreender do que se trata, do que nós estamos falando. Nós podemos revelar o Senhor Jesus ao mundo através do nosso testemunho pessoal. É uma forma, assim, onde não jamais que o Senhor, essa fórmula de revelar Cristo ao mundo através do nosso testemunho pessoal é uma forma, queridos, que de que as pessoas, elas, olha, eu conhecia você antes de Cristo. Só para vocês entenderem, que me atrapalhei um pouco aqui. Mas veja bem, só para esclarecer. Eu conheci você antes de Cristo.
E agora, com esse seu novo proceder, não é isso? Aquele que, conforme diz o apóstolo Paulo, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, e assim sucessivamente, não é mesmo? Veja bem, então eu conhecia você antes, aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa explosiva, eu conhecia você antes, aquela pessoa que estava pronta para a briga, eu conhecia você antes. Agora, esse seu eu transformado, o que aconteceu? Eu também quero essa transformação. Então, assim, esse processo esse testemunho pessoal é muito importante para transmitir. E às vezes nós estamos perdidos em técnicas mirabolantes, em técnicas, em formas que vai funcionar, que vai mexer com o psicológico da pessoa e tal. Olha, entendamos, nós devemos fazer a nossa parte de transmitir, de pregar o evangelho. O restante, conforme trabalhamos no trimestre passado, é com o Espírito Santo. É ele que vai fazer a obra. Nós não vamos realizar a obra na vida de ninguém. Quem consegue fazer esse processo de realizar, de transformar, de salvar, é Cristo. É o Espírito Santo que vai realizando, que vai convencendo o homem do pecado e do juízo. Não é nós. Nós podemos até convencer a pessoa a ir numa reunião social, a participar de um encontro de casal, a participar de um encontro de jovens e tal. Mas esse processo de conversão, de transformação, e começa o processo de regeneração, esse aí é com o Espírito Santo. Entenda, nós não temos o poder para isso, certo? Observado por Jesus. Conforme o texto, lá o versículo 48 do texto que lemos na introdução, o texto inspirativo de Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 48. Veja só, conforme o texto, quando Filipe evangelizou Natanael, este já era conhecido por Jesus. Assim, Jesus observa as pessoas. Entenda que Jesus já está nesse processo de observar as pessoas. Não tem ninguém que não que é desconhecido de Jesus. Não existe isso. Então, assim, quando depara, Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ele já estava observando Natanael. Então chega Felipe e fala: olha, encontrei aquele que as escrituras falam, encontrei aquele que Moisés revelou na lei, encontrei aquele que os profetas disseram que viria, encontrei. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver, vem ver. A questão, logo ao evangelizarmos alguém, entendamos algo. Jesus já estava observando aquela pessoa. Jesus já estava trabalhando, mas nós precisamos nos dispor para ir e falar àquela pessoa. Jesus já está ali trabalhando naquela pessoa, mas, irmãos, eu sei que alguns não compreendem esse processo, mas nós, como seres humanos, nós somos adaptados a isso. Tanto é que hoje está tão difícil essa questão, porque nós somos seres sociáveis. Então, nós estamos acostumados ao toque, ao estar, ao olhar, ao conversar. Nós somos acostumados a isso. Então, queridos, o Senhor já estava observando Natanael, mas precisou Natanael ir e assim precisou Felipe ir e falar a Natanael. Eu vou atender Joás aqui. Retomando, eu pausei um pouquinho para atender o meu filho aqui. Eu tenho um filho de 6 anos e ele queria saber onde que estava um brinquedo dele. E mãe é mãe, né? Vamos lá. Então, conforme eu dizia, o Senhor já observava Natanael, mas então vai Felipe e fala para Natanael a respeito de Jesus. Nós, como seres humanos, nós precisamos deste contato,
dessa fala, pessoal, de ouvir o outro, de ouvir, de ver, de tocar, porque nós somos seres sociáveis. E o Senhor deixou é, que fosse feito dessa forma, desse processo, a evangelização dessa forma, porque nós somos seres sociáveis. A verdade é essa. Tanto é você que está nesse processo de pandemia, que está vivendo, como tem sido complicado. Eu ouvia um médico outro dia falar e ele dizia o seguinte: olha, muitos que moram sozinhos, que vai ao trabalho, que vai ao trabalho, à faculdade e tal, e tem esse convívio, está entre amigos, mas mora sozinho, está complicado. Alguns, se não tiver as suas faculdades mentais em plena, estiver ali em plena harmonia, é perigoso. Partir até para um suicídio, se não está nesse processo, se não tem Deus em seu coração, se não tem ali, não está, porque nós somos seres sociáveis. E uma das sequelas que a pandemia tem deixado, um dos rastros, também é isso, esse isolamento social está causando muitos danos às pessoas, porque nós somos seres sociáveis, a verdade é essa. Sigamos, não vamos sair do contexto, amém? Então o Senhor observa não somente as pessoas que desejam salvar, mas também a nós que lutamos nos nossos planos, nós labutamos nos nossos planos, nos nossos ideais, também estamos sendo observados pelo Mestre. Isso mostra que, queridos, o que isso mostra? Que quando nós atemos ao serviço, somos constantemente observados, guiados por Ele. Não estamos só. E glória a Deus por isso. Não estamos só. Aleluia. Filipe levava pessoas, esse é o nosso terceiro tópico. Filipe levava pessoas a Cristo. João capítulo 12, 20 a 22. Confere o texto aí, senão o nosso vídeo, o tempo de vídeo fica muito longo. Mais uma vez encontramos Filipe fazendo missões. Estando presente ali na festa da Páscoa em Jerusalém, ele é procurado por alguns gregos que gostariam de ver Jesus, de falar com Jesus. Mas por que procura justamente Filipe? Olha, as pessoas estão procurando Jesus. A verdade é essa. Os gregos estavam interessados em conhecer Jesus. Mas por que será que eles buscam justamente a Filipe? Tinha ali os outros discípulos, não é mesmo? Mas por que eles vão e identificam justamente Filipe? Sua convivência com Cristo tinha influenciado até mesmo o seu comportamento, tornando-o diferente dos demais. Certamente, Felipe parecia com Jesus. Diante disso, logo concluíram que Felipe era o quê? Discípulo de Jesus. Olha, ele é discípulo de Jesus. Vamos falar com ele para que ele nos leve até Jesus. E aí nós vamos conseguir falar com Jesus. É maravilhoso, querido, quando as pessoas nos observam e descobrem que nós somos discípulos de Jesus. É maravilhoso. Uma vez eu estava no ônibus, isso tem mais de 20 anos. Eu estava no ônibus vindo do trabalho, e aí uniformizada, com o uniforme do trabalho, tudo, e aí uma pessoa falou assim para mim: Você você é obreira? Ela nem perguntou se eu servia Jesus. Você é obreira? Aí eu olhei para ela assim, eu falei, eu sigo Jesus. Aí você tem uma cara de obreira da casa de Deus, entende? Ela falou assim, eu não conheço, eu não tenho religião, mas eu admiro muito os obreiros
todos uniformizados, eu acredito que ela confundiu o meu uniforme. Eu admiro muito que aqueles obreiros na casa de Deus trabalhando, eu admiro muito. E ali nós abrimos um diálogo, nós conversamos a respeito de Jesus. Eu falei de Jesus para ela, mas ela primeiro me conheceu que eu era de Jesus e ela ainda já viu algo mais. Na época eu não era nem pastora ainda. E ela disse: "Mas você é obreira?" Então, querido, as pessoas estão querendo Jesus, as pessoas estão sedentas de Jesus. É importante que nós ajudamos essas pessoas a chegar até Jesus, acompanhar essas pessoas a ter uma experiência com Jesus. Isso é maravilhoso. Nós estamos sendo canal de Deus para outras pessoas. Como discípulo, temos essa responsabilidade. Na verdade, é uma responsabilidade. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 15, diz assim: está escrito que o crente deve estar sempre, olha só, preparado para responder com mansidão, temor, todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Você sabia que você carrega uma fonte de esperança para as pessoas? Sim, as pessoas estão desacreditadas, mas elas querem Jesus. E nós somos uma fonte de esperança para as pessoas. Nós somos essa fonte de esperança para as pessoas. Aleluia! Glória a Deus por isso. Veja só, queridos, as pessoas as pessoas que foram procurar Felipe, elas eram gregas, provavelmente eram prosélitos, isto é, eles eram gentios que haviam se convertido ao judaísmo. E agora eles queriam conhecer Jesus, mas queriam conhecer a respeito de Jesus, porque sempre ouviam falar, não é mesmo? Curou um paralítico, fez o cego enxergar, fez aquele que tinha a mão mirrada ficar com a sua mão estendida, sua mão sã. Aquele que estava endemoniado agora estava liberto. Então, eles ouviram tudo isso. Olha, o cego vê, o coxo anda, o enfermo se levanta. Então, eles queriam conhecer a respeito de Jesus. E veja só, Filipe destaca-se como um dos primeiros discípulos missionários transculturais. Esta expressão ela é utilizada especialmente quando se faz referência à missão de uma outra cultura, realizar missão em uma outra cultura, em lugares diferentes daquele que nós vivemos. Felipe, no caso, ele não viajou para outro país, mas ele realizou missão com pessoas estrangeiras. Ele evangelizou pessoas estrangeiras e essas pessoas assim se converteram a Cristo e ele ia levando a mensagem do evangelho a essas pessoas. Ele foi levando a mensagem apesar de não ter viajado para um outro país. Este período não pode ser desprezado aqui no Brasil. Como assim? Especialmente tendo em vista que residem pessoas que representam culturas diferentes de diferentes partes do mundo. Nós temos aqui os haitianos no Brasil, na nossa cidade tem haitiano, tem venezuelano e assim sucessivamente. Então, nós não podemos desprezar essa oportunidade, é um desafio que a igreja brasileira tem, realmente é um grande desafio, mas não percamos a visão. Amém? Não podemos perder a visão. Não podemos.
de que muitos destes povos levam a mensagem de Cristo a seus respectivos países. Muitas vezes eles voltam para o seu país de origem e lá eles podem, assim, transmitir essa mensagem. Países que hoje estão fechados à pregação do Evangelho, que estão assim fechados à pregação do Evangelho, estão seus representantes, muitos aqui no Brasil, estão aqui. Que oportunidade nós temos de conquistar pessoas, culturas diferentes, de origem diferente. Em geral, essas pessoas são abertas ao Evangelho em países de cultura diferente do que estando em sua casa. Elas estão abertas. Então, não podemos perder esta oportunidade de propagar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos falar com Deus, pedir que Ele nos auxilie, que realmente nós possamos compreender. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Filipe, o evangelista pessoal. Você que me ouve, você pode ser um evangelista pessoal. Amém? Pai querido, Pai eterno, nós oramos com cada pessoa neste momento que assistiu esse vídeo, que possa o Senhor estar auxiliando essa pessoa, ó Deus, nesse processo de evangelização. Tira, ó Deus, que haja esse despreendimento, aquilo que prende, aquilo que impede a pessoa, que ela possa estar, ó Deus, disponível realmente a Ti. Ajuda-nos a nos tornar pessoas melhores, homens e mulheres melhores diante de Ti. Assim como Felipe, que nós possamos a cada dia conhecer ao Senhor, buscar conhecer o Pai, para realizar a obra de evangelização. Nós te damos graça, te bendizemos e abençoamos cada um em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.